Oi, meu nome é Wesley e esse é o Vamos Falar Sobre. E nessa sequência de vídeos eu me proponho a tocar em temáticas que são relativas à minha realidade e que eu acredito ser relativa à realidade de muitas outras pessoas também. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre gênero. E por que especificamente eu resolvi falar sobre esse tema? Primeiro, por uma questão pessoal, a forma como eu me comporto não é necessariamente masculina e isso diversas vezes na minha trajetória me fez refletir sobre essas questões. Enfim, o fato de eu ser um homem feminino em alguns momentos me causou danos, não pela minha condição em si, mas pela forma como as pessoas encaram, ou as pessoas estarem sempre achando que você merece algum tipo de corretivo, ou que você precisa se consertar, você tem um erro. Segundo, porque eu acho que a concepção sobre gênero no Brasil ela sofre de uma grande desinformação ainda. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eu acho que eu vou falar da minha realidade mais próxima. Até porque o conhecimento sobre gênero ele tem sido intensificado, tem sido produzido muita coisa cientificamente sobre gênero agora, na contemporaneidade. E o terceiro é porque eu acho que o fenômeno de gênero, de desconstrução de gênero principalmente, ele tem se intensificado. No campo da cultura, no campo da filosofia, no campo das artes, nos mais diversos campos sociais, têm surgido diversas figuras que desestabilizam as concepções tradicionais de gênero. E tá, eu acho que todo mundo já conhece aqui quais são as concepções tradicionais de gênero, mas a gente vai precisar voltar a elas para entender como elas funcionam e aí entender como a desconstrução funciona também. Aqui eu quero pegar algumas coisas do campo científico, mas eu não quero ser tão científico, até porque minha proposta é mesclar um pouco de biografia pessoal e conseguir dialogar com mais diversos públicos, tendo uma conversa um pouco mais informal também. Então vamos lá. Como é que o gênero funciona de uma maneira clássica? Tá. Se você é homem, se você é do sexo masculino, você tem um papel de gênero masculino a desempenhar. Se você é mulher, você é do sexo feminino, você tem um papel feminino a desempenhar. Então, isso é clássico. E quando é que a primeira grande desconstrução de gênero começa a acontecer? Ela vai começar justamente com as feministas. Quanto ao feminismo, eu não vou me aprofundar muito. Tem muito material na internet, tem muito material no YouTube. Se você porventura não sabe o que é feminismo, se você às vezes até critica o feminismo, fala mal, mas nunca nem sequer parou para ler um livro, não entende, vai pesquisar. E eu acho que principalmente mulheres e homens que falam que machismo não existe ou que criticam o feminismo e que não entendem que muitos dos avanços sociais que nós temos hoje são graças ao feminismo. Tá? Então, eu acho que a gente precisa sair um pouco do nosso quadrado, sair um pouco da nossa realidade, achar que só a nossa vida existe, né? E parar para perceber que antes da gente nascer, existe uma galera que desenvolveu lutas sociais, desenvolveu lutas políticas, né? Das quais a nossa própria existência, inclusive, derivam. A gente pode fechar os olhos, mas inclusive as mulheres podem ocupar postos diferentes hoje no mercado de trabalho, é graças às feministas. Mas enfim, eu não vou entrar muito na discussão do feminismo. Mas qual é a primeira grande discussão que o feminismo realiza? As mulheres, elas contestam o lugar social que elas ocupavam. Então, assim, as mulheres nasciam, elas eram consideradas seres inferiores e elas deveriam ocupar um lugar social, que era principalmente o lugar da esfera privada. Os homens ocupavam o mundo público, os homens iam para fora e as mulheres para dentro de casa, para o cuidado com o lar, para o cuidado com os filhos e etc. E isso era justificado como algo natural. Só que aí as mulheres vão falar, não, isso não é natural. As mulheres não são naturalmente inferiores. As mulheres são tão inteligentes quanto os homens e as mulheres podem exercer qualquer função e qualquer profissão tão bem quanto os homens. Lembrando que o feminismo não se trata de superposição à masculinidade. O feminismo ele quer lidar com a igualdade de direitos. Homens e mulheres, eles têm uma distinção que é só da ordem da forma corporal, mas não quanto à essência, não quanto alguns até hoje discutem quanto a uma diferença cerebral, uma diferença inferiorizadora. Enfim, as feministas vão discutir esse primeiro lugar social que era delegado às mulheres e vão conquistar diversos avanços, explicando, olha, não é porque eu sou mulher que eu tenho um papel ou uma trajetória
de gênero a exercer. Não, a mulher, ela não tem uma trajetória que veio do céu, desceu do céu e que ela deve exercer aqui na Terra. Não, isso pode ser contestado. E é interessante que vem desde o fato de as mulheres poderem usar calças, que já é uma diferença de estilização. Não é porque os homens são homens que eles usam calças e as mulheres, porque são mulheres, elas usam saias. Não, isso é uma roupa e isso pode ser usado por quem quiser usar. Homens podem usar saias e mulheres podem usar calças. E tanto que alguns antropólogos eles vão começar a analisar o quanto em diferentes sociedades há diferentes posições de gênero, porque a gente passa a pensar o gênero como algo essencializado, como algo natural, mas como é que é algo natural se em outras culturas, se em outros lugares, em outras sociedades, a forma de ser mulher e o ser homem são diferentes. Então não é algo natural, a gente começa a entender que isso é algo social, né? Ok, então passando do rolê feminista, vamos para agora o papel do movimento LGBT, ou LGBTT, ou LGBTQI, enfim, movimento de diversidade de gênero e diversidade sexual. Qual é o papel que esse movimento tem a desempenhar? Principalmente após a década de 70, 80, até se intensificar na contemporaneidade, né, nos anos 2000 e etc. O que vai acontecer? A gente tem duas figuras que são muito importantes, figuras sociais, eu digo, que são o homem gay feminino e a mulher lésbica masculina. Por que essas figuras são importantes? Primeiro, eu quero desconstruir essa coisa de que todo homem gay ele é feminino e que toda mulher lésbica é masculina. Não, existem homens gays masculinos e mulheres lésbicas femininas. Só que esses personagens, os homens gays masculinos, por exemplo, eles reificam a performance de gênero. Eles estão reproduzindo aquilo que os homens disseram que os homens devem fazer. Já os homens gays femininos, eles atuam mais uma vez na desconstrução, porque eles vão, de certa forma, contestar a performance que dizem que eles devem exercer. E isso a gente aprende desde a infância. Por exemplo, desde as coisas mais básicas, como as brincadeiras que as crianças devem brincar, meninos devem brincar de carrinho, meninas devem brincar de bonecas. Só que aí as crianças viadas, principalmente, elas vão começar a contestar. Ah, mas eu sou um menino, mas eu gosto de brincar de boneca. Ou eu sou menina, mas eu gosto de jogar bola. Né? E isso já começa a ser uma certa contestação de gênero na infância, porque principalmente na infância é que nós aprendemos muito sobre o que é ser homem e o que é ser mulher e sobre como nós devemos nos comportar em termos de gênero. Tá? E aí a gente tem que entender, fazer a genealogia, né? Voltar ao passado. Como é que o discurso conservador funciona? Ele fala: se você tem um corpo masculino, se você é do sexo masculino, você tem toda uma performance de gênero a exercer. Só que a contestação que é feita aqui não é a negação da materialidade. Vamos entender isso. Eu não estou negando que existe um corpo que possui pênis. E ninguém também está negando que existe um corpo que possui vagina e que possui seios. Tá? A contestação está no fato de, desde esse corpo com pênis até o fato do ser homem ou ser mulher, há muito entulho social colocado aí. E que as pessoas têm feito uma grande confusão e não conseguem entender que isso é só puramente construção social. Você pode ter um corpo com pênis, mas é um corpo com pênis e é feminino, como é o caso das travestis. Você pode ter um corpo com vagina, mas que é um corpo feminino, que é o caso das lésbicas masculinas, por exemplo, ou dos homens trans e tal. Essa performance, ela não é natural. Eu não estou negando a naturalidade ou a materialidade do corpo. O que se contesta, o que se quer desconstruir e analisar que isso está apenas no campo da cultura, no campo da moral, é o fato de, porque eu tenho pênis ou porque eu tenho vagina, eu tenho que me comportar de determinada forma. Porque não há algo natural nisso. Há apenas uma construção. E aí o que tem acontecido? O discurso conservador, ele tenta de alguma forma naturalizar essa discussão. Ele pega algo que é do campo moral, algo do campo do discurso, né? Algo do campo político e quer naturalizar. Vídeos, exemplo que nós tivemos no ano passado, a palhaçada que foi a cura gay, né?
E então eu acho que esse vídeo aqui também é um recurso político, né? Quando eu, enquanto homem gay, enquanto homem que tem uma performance feminina em alguns momentos e tal, me contraponho também a esse discurso que quer me patologizar, porque a minha performance difere da concepção moral conservadora, né? Então, esse discurso, ele quer se apropriar de algo que é moral, colocar no campo científico, pegando talvez conceitos ou alguns psicólogos, não sei se desinformados, enfim, mas a ciência ela também pode ser utilizada para fins de não emancipação, de não avanço nos direitos humanos, enfim. Vide a bomba atômica, que foi um avanço científico, mas que foi utilizado para destruição humana. Então, o que esse discurso tem feito é se utilizar da ciência para patologizar esses corpos que se comportam de uma maneira diferente, né? E dizer que é científico algo que não é científico, gente. O ser mulher ou ser homem não é algo biológico, não é algo da natureza. Mais uma vez eu quero reificar. Não estou negando a materialidade dos corpos. Eu estou contestando a performance social e cultural que é colocada sobre esses corpos. Tá? E aí a gente vai chegar, por exemplo, na questão da transexualidade, que é uma coisa que eu não quero discutir muito a fundo, mas eu acho que além dos homens femininos, das mulheres masculinas, os transexuais e as transexuais, eles vão radicalizar ainda mais o discurso, porque eles vão levar a transformação para o campo, inclusive, da materialidade. E aí a gente pode relativizar essa discussão quando, por exemplo, as pessoas acham que é super antinatural ou que é uma aberração uma mulher trans colocar seios, ou uma mulher trans fazer uma vaginoplastia, ou um homem trans remover os seios, um homem trans usar próteses penianas, quando isso não é algo essencial. A discussão não está porque ele está desconstruindo um corpo que é essencial. A discussão e a patologização desses seres humanos, acontece só porque eles não estão reificando o conservadorismo de gênero. Porque quando uma mulher, por exemplo, ela coloca seios, ela não é vista como uma aberração. Por quê? Porque o corpo dela reifica e reafirma os papéis tradicionais de gênero. Ou o corpo dela está apenas hiperfeminilizado. Ela é uma fêmea hipersexualizada ou intensificada, né? Se um homem ele toma Viagra para ficar com o pau mais duro, sendo que o Viagra é um artifício farmacêutico industrial para amplificar a masculinidade, não, isso é normal. Mas se um homem trans ele remove o pênis com um artifício tecnológico, ele é visto como uma aberração. Então, assim, é pra gente começar a perceber o quanto o discurso ele se apropria da técnica e da ciência para patologizar alguns, enquanto aqueles que estão dentro dos padrões morais e não naturais e científicos são aprovados, né? Se uma pessoa quer intensificar sua masculinidade ou intensificar sua feminilidade, é essencial, ele é aprovado socialmente. Ele pode usar o artifício tecnológico que ele quiser. Mas se uma mulher trans, por exemplo, ela não se sente confortável com seu corpo e ela quer produzir uma transformação material, aí ela é vista como uma aberração, né? Mas aí eu acho que o rolê trans ele tem também muita gente no YouTube produzindo sobre transexualidade e tem muita coisa a discutir sobre. Eu acho que ninguém precisa ser um expert em gênero, ninguém precisa ser um expert em sexualidade. A gente tem cientistas especializados nisso, mas eu acho que esse é um conhecimento basilar, assim, é um conhecimento indispensável para a gente começar a perceber que algumas coisas que nos são ditas que são naturais, elas não são naturais, elas são construções sociais e a gente precisa pular os muros da ignorância, né? Eu acho que está no século XXI e assim, as construções de gênero elas não atingem só os marginais, né? Só aqueles que desviam da norma. Mas o gênero ele atinge inclusive os homens masculinos, eles atingem as mulheres femininas, porque essas pessoas elas são engessadas. Elas não percebem, e aí o que o movimento quer colocar é que o que estão dizendo que é ideologia de gênero, né, desconstrução,
é uma ideologia de gênero, tá? Mas aquilo que foi dito que era natural também é uma ideologia de gênero. E o que a gente quer oferecer é novas possibilidades de ser humano, novas possibilidades de se reconhecer e de se colocar no mundo. Uma forma mais criativa, uma forma não engessada e uma forma, inclusive, menos violenta. Porque a política de gênero, a moral de gênero, a concepção de gênero sobre os nossos corpos, ela é violenta. E ela nos violenta desde a nossa infância. E as crianças, elas não têm como se defender, né? Então a gente, quando cresce, talvez tome um pouco mais de consciência sobre todo esse fenômeno e aí pode agir de uma maneira diferente. Essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Por favor, galera, curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui. Pra mim é importante que vocês façam isso, porque quanto mais pessoas se inscrevem, quanto mais pessoas curtem, mais esse conteúdo pode chegar em pessoas diferentes. E a minha ideia é fazer diferença na sua vida, porque entrar em contato com esse conteúdo fez diferença na minha vida. Então acho que quanto mais a gente puder compartilhar esse conteúdo e sair do obscurantismo, sair da ignorância sobre gênero, melhor, tá? Eu volto com mais depois. Valeu!